As lendas que giram em torno do surgimento de um lobisomem, elas são muito extensas e com muitas vertentes que até boa parte das vezes não são dignas nem de serem comentadas. O curioso disso tudo é que hoje, com o tanto de informação que temos, costumamos assimilar as coisas por algo da nossa realidade, assim criando uma explicação para tudo. Mas todo mundo conhece um tio, um avô, uma avó que, mesmo sendo de lugares distintos, já contaram alguma história descrevendo uma criatura de mesma aparência que um lobisomem. Mas então, se eles forem reais ou se já foram, como não ser morto por um? Como derrotar um lobisomem? Então, hoje, com mais um episódio da série Sobrenatural, vamos de como derrotar um lobisomem. Se você é novo aqui, eu sou o John. Seja bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações. E lembrando que os vídeos são de terça, quinta e sábado, beleza? Então, bora lá. Na própria série Sobrenatural, onde os irmãos Sandy Winchester caçam lobisomens, dizem que a licantropia, né, o termo, né, para definir a doença que pode lhe transformar em lobisomem, ela pode ser passada em uma mordida do animal. Mas de onde surgiram tantas variações e crenças sobre lobisomens e como derrotá-los? Se vocês pesquisarem, vão achar algumas histórias específicas que falam sobre o surgimento da licantropia. Algumas lendas dizem que após uma família ter 7 filhas, a oitava ou o oitavo sairá um lobisomem. Essa regra ela não é especificamente para filhas, mas também pode funcionar com filhos. Então, uma família tendo 7 filhos, assim sua família também será amaldiçoada com o oitavo sendo um lobisomem, tá? E talvez isso fosse apenas uma lenda espalhada para controle populacional das famílias pobres de alguma área nos tempos antigos. Mas de qualquer forma, algumas das lendas dizem que um lobisomem nasce quando um homem ou uma mulher comete muitos pecados e Deus os transforma em monstros para se redimirem de seus pecados, o que não faz muito sentido. Você dar poder e habilidades para matar um ser humano de uma maneira muito mais prática para a pessoa se redimir. Algumas lendas dizem que na Grécia Antiga, um rei cujo nome era Licaão, esse rei ele desafiou diversas vezes, desobedeceu várias ordens diretas de Zeus, o que fizesse com que o deus transformasse ele em um monstro devorador de carne. Através dessa lenda, podemos até deduzir o porquê ser licantropia, através do nome Licaão, como surgimento da primeira ideologia desse monstro. Mas alguns historiadores dizem que nessa época Zeus o teria amaldiçoado para que ele ficasse 10 anos sem consumir carne, mesmo transformando em monstro, mas não necessariamente seria um monstro, já que alguns locais nessa época eles tinham o costume de praticar o canibalismo, então não necessariamente poderia ser um lobisomem, mas como todos vocês podem ver, assim como uma lenda deve ser, o surgimento de um possível lobisomem ele é muito vago, o que claro não impede a existência dele ou que ele já possa ter existido. Histórias contam que a maldição só faz com que a pessoa se transforme em lua cheia e que não precise ser em datas específicas. Uma das ideias sobre o surgimento da licantropia, a qual é mais comum nos dias de hoje, é que uma pessoa, quando possuída por um demônio, ela pode se tornar uma pessoa normal, certo? Uma pessoa com aparência horrível, assim sendo assimilada com um demônio, mas quando a possessão ela é feita de maneira perfeita, ela consegue reproduzir uma besta, transformando a pessoa em um lobo. Mas de qualquer maneira, boa parte das histórias dizem que um lobisomem tem uma força física muito maior que o humano, seja por possessão demoníaca, seja por você ter 7 irmãs ou 7 irmãos, ou seja pelo castigo de um deus. De qualquer maneira, como se derrota uma besta dessa? Boa parte das lendas dizem que a prata, não necessariamente uma bala de prata, mas qualquer objeto pontiagudo ou cortante
já serve para machucá-lo e até matá-lo. Boa parte também dessas lendas dizem que para matar um lobisomem não basta feri-lo, mas sim feri-lo em seu coração, sendo o único modo de matá-lo. Mas muitos filmes e histórias em geral mostram que armas normais como facas e até balas normais fazem efeito nele sim. A prata, lógico, ela teria um efeito superior, um pequeno corte teria um dano maior do que você estocar uma faca no abdômen dele, por exemplo, uma faca normal. Porém, ainda funciona. Então, um ferimento menor feito por uma arma de prata teria um efeito melhor, mas de qualquer forma, julgando que você, eu e ninguém tenha prata de fácil acesso, a faca que você tem na cozinha já serve. De toda forma, teríamos que seguir de duas maneiras para derrotar um lobisomem. A primeira, claro, tendo objetos que possam machucá-lo, e a segunda é que, como muitas crenças o consideram como algo demoníaco, geralmente seres demoníacos eles respondem a objetos religiosos, então julgando que talvez funcione ou não, ficar com um objeto cuja representatividade seja cristã pode fazer alguma diferença. Pode fazer com que ele recue e não te ataque, ou pode fazer diferença nenhuma, ele vai te atacar de qualquer maneira. Ou a questão é que quando se trata de uma lenda, qualquer fato ou coisa que você possa usar com base nas crenças das quais eles foram identificados e com o surgimento das lendas, pode ser que funcione. Então não custa tentar. Então você tem que se lembrar que ele vai ser mais forte que você, mais rápido que você, então você deve sempre evitar o contato. Se você não conseguir, você tem que tentar causar danos rápidos aos locais mais propensos a um ferimento grave, como peito, pescoço, cabeça, qualquer local que você garanta um atordoamento ou uma possível morte, ou só um ganho de tempo para você fugir e se esconder em um lugar melhor. Fechou? Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações. E até a próxima, um beijão para vocês.